Olá, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que esteja, todos vocês estejam em paz, respeitando a quarentena, com seus familiares, se cuidando. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas aqui da Escola Dominical. Agora nós estamos com uma nova lição, não sei se vocês já viram, vou mostrar aqui para vocês, ó. Uma nova revistinha para a gente estudar, com uma nova temática. Aqui o tema desta é a família cristã. Nós vamos abordar temas que estejam relacionados com essa temática. Eu estava já dando uma folheada na revista e eu acredito que nós vamos aprender bastante. Será muito edificante e enriquecedor toda essa experiência que a gente vai ter ao longo dessas 12 aulas. Nós iremos, gente, estudar a lição 2. E a lição 2 tem um título que é uma interrogação. Como vocês podem ver aqui, ó. Há algo errado com a família? Lição de número 2. O comentarista aqui está fazendo essa pergunta. E ao longo da aula a gente vai tentar respondê-la, evidentemente, à luz da Bíblia. Tá? O texto bíblico está em Romanos 1, 28. Já abra aí, pega a sua Bíblia. Nossa aula é assim mesmo. Vamos dar um tempinho para a leitura da palavra. E a partir daí, nós iremos dar prosseguimento. Abra sua Bíblia comigo. Pega ela aí. Vamos ler juntos Romanos 1, 28. Romanos, que é um dos livros mais estudados da Bíblia. E isso tudo muito em função de ser um livro bastante difícil. Se a gente for em qualquer livraria, nós vamos ver que a maioria das estandes de comentário bíblico são compostas por livros sobre Romanos, porque ele é um livro bastante complicado de se entender. Mas aqui a gente não vai aprofundar muito o conhecimento a respeito do livro de Romanos. Nós vamos ler um versículo que o próprio comentarista destacou para a gente, e a partir daí nós vamos dar o desenrolar a nossa aula. A aula não vai se alongar muito, podem ficar tranquilos, vocês não vão se cansar com isso aqui, mas vamos falar aquilo que é necessário, aquilo que é importante dentro daquilo que foi proposto, tá bom? Já acharam nossa Bíblia, Romanos 1, 28? Diz assim: E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Romanos 1, 28. Vamos ler mais uma vez? E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E o que isso tem a ver com a temática que o comentarista está aplicando aqui para a gente? Hoje em dia nós somos bombardeados com muitas mensagens, com muitos filmes, com muitas novelas, com muitos vídeos, seriados, livros, que sempre estabelecem uma relação conflituosa no ambiente familiar. Se vocês pensarem rapidamente aí em 10, 20 filmes com a temática adolescente, vocês vão perceber que a maioria dessas pessoas elas têm uma relação muito conflituosa com os próprios pais. E vendem pra gente a ideia que o adolescente, por passar nesse momento, é assim mesmo, ele vai brigar com o pai, ele vai brigar com a mãe. Mas nós acreditamos com que isso não é verdadeiro. A gente acredita que Deus construiu a família e a família constituída por Deus, ela é perfeita. Deus não erra, Deus não mente e Deus também nunca perde o controle de nada. Então, nós não podemos aceitar que faz parte da vida humana, que faz parte do projeto de Deus, que os adolescentes sejam rebeldes, que os adolescentes não obedeçam seus pais, não respeitem as autoridades que Deus coloca sobre ela, seja o seu professor de escola dominical, o seu professor da escola, o professor do curso, o síndico do condomínio. Nós temos que ser obedientes a todas as autoridades que o Senhor coloca sobre nós. E nós não podemos, em hipótese alguma, utilizar da nossa faixa etária, da nossa mocidade,
como um argumento para ser rebelde. Isso não está no plano de Deus. Desde o Gênesis a gente vê o cuidado que Deus tem com a humanidade. Ele cria primeiro o Adão e a Eva, aqueles que seriam o pai e a mãe. Depois vem os filhos, etapa por etapa. Deus não queimou etapa nenhuma. E o plano dele era bom, continua sendo bom. No entanto, muitas das coisas que a gente tem visto tem feito nós questionarmos o plano de Deus. E em alguns casos a gente chega a se perguntar, será que Deus errou? Será que é isso mesmo? Será que nós devemos aceitar essa realidade onde pais e filhos não se respeitam, onde marido e mulher não se respeitam, pai e mãe, né, não se respeitam? Será que isso faz parte do plano de Deus? Por que Deus permite isso? Então, o verso que a gente destacou aqui, o versículo que nós destacamos, Romanos 1:28, mostra que é exatamente o contrário. Nós vivemos assim, nós estamos nessa situação porque nós erramos, porque nós desprezamos o conhecimento de Deus. E Deus ainda está disposto a consertar o que está escangalhado. Deus está disposto a reconstruir aquilo que foi quebrado, a restabelecer a ordem, a restabelecer a paz nos nossos lares, mas isso depende de nós. Eu gosto muito de uma passagem que está também no Novo Testamento, só que no Evangelho de Mateus. Vamos abrir a Bíblia comigo? Mateus 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Versículo de número 19. Já encontraram? Vou aproveitar o tempo que vocês procuram para dizer a você que não faz parte da nossa classe, ou não faz parte da nossa igreja, sinta-se bem-vindo. Eu sei que os momentos são difíceis, seria muito melhor se estivéssemos na nossa sala, numa aula presencial, mas eu espero que você se sinta abraçado por nós, sinta-se muito bem recebido por nós. Queremos dizer que assim que tudo isso passar, será uma honra gigantesca ter você com a gente lá na nossa classe dominical, tá bom? Rua Teixeira de Freitas, número 308, Fonseca, Niterói. Eu sou o professor Wellison e sou um dos professores da classe dos adolescentes, junto com a Raquel e a Estela, tá? Seja bem-vindo. Mateus 15, 19, diz assim: porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Vocês perceberam que Deus não tem nada a ver com isso? Vocês perceberam que o fato da nossa família não estar se comportando da maneira adequada à luz da Bíblia, o fato de nós, como filhos, não estarmos nos comportando da maneira que Deus estabelece, não tem nada a ver com um projeto de Deus, tem a ver sim com erros que nós cometemos ao longo da trajetória. Se a gente for olhar, inclusive, para a nossa sociedade de modo geral, perceberemos que o Brasil em peculiar tem um histórico muito ruim, um histórico de famílias disfuncionais, um histórico de famílias onde os pais, principalmente os homens, não assumem paternidade, não assumem a responsabilidade de chefiar a família. E isso não é recente. A gente vê recorrentemente cristãos, até líderes religiosos, líderes de convenções, de grandes igrejas, apontando que essa questão das famílias disfuncionais são oriundas desse século, de 2010 para cá, de 2003 para cá, 2009 para cá. No entanto, isso não é verdade. Eu também sou historiador, professor de história, e eu percebo que mais ou menos desde o século XVII, as famílias no Brasil, no território que a gente entende hoje como Brasil, sofreu com essa maldição, com essa coisa que não provém de Deus. Vocês, se não viram, verão na escola a história dos bandeirantes, que eram homens que
casavam, tinham filhos, mas procurando dinheiro, procurando ouro, procurando prata, procurando meios de se enriquecer, abandonavam suas famílias e corriam atrás do seu próprio benefício. Olha como que o egoísmo já falava alto, como que a sede da autopromoção já falava alto, desde o século XVII, mais ou menos. Eu não quero nem falar da colonização, como que se deu, os portugueses que chegaram, passaram um monte de doença para os nativos, estupraram muitas mulheres. Quero entrar nesse mérito aqui, quero falar já de algo um pouco mais consolidado que acontece na trajetória dos bandeirantes. Os homens, eles eram livres, mesmo tendo esposa, mesmo tendo filhos, e a responsabilidade doméstica recaía quase que inteiramente sobre os ombros das mulheres. E assim até hoje. Dados recentes do IBGE mostram que a maioria das famílias são famílias disfuncionais, que não tem o pai ou que não tem a mãe. Então um dos dois acabam ficando sobrecarregados. O filho mais velho também tem que assumir uma responsabilidade que não é devida. Como vocês percebem, um erro, uma pisada fora da faixa de qualquer um dos integrantes daquela família acaba prejudicando o plano que é perfeito de Deus. Deus estabelece tudo em ordem, mas nós tropeçamos, e quando nós tropeçamos e erramos, tudo aquilo que está no caminho acaba sendo tortuoso. Então, nós adolescentes temos que desde já primeiro entender a nossa responsabilidade como filhos. Ser filho é muito importante. Deus deixou mandamentos para nós que somos filhos. Deus deixou ordens para nós que somos filhos. Paulo, no Novo Testamento, vai estabelecer também alguns paradigmas que ele estabelece para os filhos. Então, nós não podemos nos esconder diante desses fatos. Vamos abraçar a nossa responsabilidade, vamos ser filhos melhores, vamos fazer o esforço que nos é cabível fazer para que a nossa família seja uma bênção. E caso você pense que já acabou, que não tem como, que não tem solução, acredite no Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que é o Deus do impossível. Então, aquilo que está quebrado, Ele pode consertar. Aquilo que caiu, Ele pode levantar. Aquilo que separou, Ele pode juntar. É necessário que a gente feche a porta do nosso quarto e lá dentro a gente fale a sós com Ele. Porque o Deus que nos vê em secreto está anotando todos os nossos pedidos, está guardando todos os nossos pedidos. E se for da vontade dele, ele vai responder. Não precisamos temer o amanhã. Vamos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque ele cuidará de nós. Entendido? Então, a gente vê isso também, como que isso deixa marcas na própria igreja. A igreja forte é a igreja que é constituída por famílias. Se a gente vê uma igreja que vive variando muito, que chega no momento que tem muitos membros, depois não tem mais nenhum, e vive tendo escândalo, vive tendo briga, vive tendo disse-me-disse, pode observar. É uma família, é uma igreja que não é composta por famílias. E toda igreja que não é composta por famílias, ela acaba sendo frágil, fraca, disfuncional. Para vocês terem uma dimensão de como é importante que a nossa casa esteja bem, que a nossa casa esteja em ordem. Então, gente, Deus não errou. Deus não errou, Deus não erra e Ele nunca cometerá erro algum. Guarde essa palavra, guarde essa mensagem, continue orando, continue lendo a Bíblia, continue mantendo a sua comunhão com Deus, pois é fundamental que nesse momento difícil vocês não tenham sua fé abalada. Lembre-se sempre do Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permaneça, confie no Senhor, continue, porque nós colheremos os frutos das nossas atitudes hoje. Amém? Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, fique na paz e até a próxima. Tchau, tchau.